Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 19 de maio. Acompanhe com a gente nesta edição. Nessa edição você vê mais desdobramentos sobre tudo que vem acontecendo com a política nacional depois das delações dos membros do JBS, como que isso influenciou o mercado da soja no Brasil, mercado da soja nos Estados Unidos e também os mercados internos. Dólar no Brasil volta a cair nesta sexta-feira, depois de fechar nessa última quinta a R$ 3,38. Foi a maior alta diária dos últimos 18 anos. Você vai ver também que a Argentina já colheu 75% de toda a sua área cultivada com soja. E veja ainda nessa edição, Rio Grande do Sul dá início ao plantio do trigo da nova temporada. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. O mercado extremamente influenciado por essas questões que começaram a desabar sobre o país na última quarta-feira. Assim vem o mercado do Brasil, mercado financeiro e também de commodities. No caso da soja, essa influência recaiu sobre o Brasil através da moeda norte-americana. O dólar, ainda que tenha apresentado certos recuos no cenário internacional na última semana, no Brasil disparou. O dólar dispara no Brasil por conta da situação muito complicada que ficou o governo de Michel Temer, a ameaça à aprovação de reformas importantes para o país e também de continuidade desse próprio governo. Com isso, soja foi influenciada pela alta do dólar. Aqui no Brasil, a conversão em reais destravou o mercado que vinha muito lento na comercialização durante toda a temporada. Essa lentidão é uma causa direta de uma safra muito forte no país, uma safra recorde de soja, que faz com que a disposição de produtos seja muito grande internamente e com isso vinha lenta. Com a disparada da moeda norte-americana que vimos nesta última quinta-feira, tivemos a soja subindo, e subindo forte, com destravamento de mercado, e isso trouxe uma influência também lá nos Estados Unidos. O mercado comprador, sem nenhuma dúvida, veio barganhar soja no Brasil, o que para o país e para o produtor é muito bom. Só que saiu de Chicago, Chicago teve nesta última quinta-feira fortes impactos, sentiu mesmo uma queda forte por conta de toda essa afluência que teve do mercado comprador para a América do Sul, para o Brasil. O fato é que com todas essas situações que foram criadas a partir das delações da JBS, no caso, no mercado da soja, o mercado comprador, o importador, veio com toda a força para o Brasil. As denúncias envolvendo o presidente da República, Michel Temer, causaram pânico no mercado nessa última quinta-feira no Brasil, em especial no mercado de câmbio. O dólar comercial fechou cotado a R$ 3,38, na maior alta diária dos últimos 18 anos. Depois desse corre-corre no mercado nessa última quinta-feira, a sexta-feira abriu com a moeda norte-americana já operando em baixa, devolvendo um pouco dos ganhos registrados nessa última quinta-feira. A gente vai mostrar para você agora na tela qual foi o valor de fechamento do dólar comercial aqui no Brasil, que vinha em um patamar já bem baixo, próximo à casa dos R$ 3,10, e nessa última quinta ele explodiu, influenciando positivamente para o caso da soja negociada no mercado físico do país. Veja como foi o movimento da semana desde segunda-feira até a cotação atual desta sexta. Na segunda, o dólar fechava R$ 3,10 no país. Na terça, vinha R$ 3,09 e na quarta, oscilava um pouquinho para cima, fechando no dia R$ 3,13. Nesta última quinta-feira, pânico no mercado, o dólar comercial subiu muito, subiu 25 centavos
por dólar nesta última quinta-feira, encerrando o dia a R$ 3,38. Agora, há cerca de poucos minutos, o dólar comercial já perdia boa parte dos ganhos de ontem, vinha há pouco a R$ 3,28. Além das perdas que acontecem depois de um dia de fortes ganhos, como é normal no mercado de câmbio, essa queda de hoje também é influenciada pela forte atuação do Banco Central. E em relação a dólar, no cenário internacional, o dólar vem apresentando queda na última semana. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, que o dólar se fortaleceu, trouxe essa alta muito forte, o dólar no mercado externo fez isso daqui. É o que nós acompanhamos agora. Observe que na segunda, o dólar index, que é o dólar comparado às principais moedas do mundo, estava em 98,91, na terça recuava para 98,11, na quarta 97,58%, na quinta-feira 97,81%, na sexta-feira 97,27%. Ora, se o dólar aqui no Brasil ele acabou sendo influenciado pelas questões de JBS envolvendo o presidente da República, que no caso vai sendo envolvido, vai sendo contaminado por essas delações, fora do país, o que tem feito o dólar recuar são os envolvimentos que não estão muito esclarecidos do presidente norte-americano Donald Trump com a Rússia. Quando se tem essa circunstância de que parece que Trump vai perdendo força política no cenário norte-americano, o mercado meio que se acalma e o dólar recua fora do país. Vamos agora acompanhar como que ele se comporta nesta sexta-feira, neste momento aqui no Brasil. Dólar comercial frente ao real vem operando com queda, devolve quase 3% da alta registrada nesta última quinta-feira. Neste momento vem cotado a R$ 3,28 mais 9, bem mais baixo já do que o fechamento de ontem, que foi de R$ 3,38. Essa relação mostrada em torno do que acontece com a moeda norte-americana no Brasil, a forte elevação fez com que o mercado, como nós já dissemos, destravasse. A comercialização de soja destravou nesta última quinta-feira de uma maneira que pode-se dizer que foi um tsunami. Esse tsunami foi por conta do interesse de vendas por parte do produtor, que até então não vinha sendo apresentado. Todas as corretoras, ficamos pelo menos com 4, 5 corretoras e também algumas tradings que operam no país a respeito da comercialização de soja de ontem. Foi um dia bastante intenso, com muitos negócios, que trouxe altas fortes nesta última quinta-feira, uma alta que trouxe entre quarta e quinta-feira uma elevação para a saca de soja em R$ 2,50. Confira conosco então como é que ficaram os valores. Observe que no dia 15 de maio, na última segunda-feira, o valor era de R$ 67,50. Na terça-feira, R$ 69,00 a saca de 60 quilos. Na quarta, esse valor se estendia para R$ 69,50. Ontem chegou a R$ 72,00, ganhou R$ 2,50 em um único dia. Nesta sexta-feira, vinha mantendo até próximo meio-dia, valor de referência em R$ 72,00 por saca. Então, essa situação aqui, você viu o Porto de Paranaguá com essa realidade, uma alta de 6,6% na semana, ela vai sendo mantida nesse momento, e essa é uma situação positiva para o mercado de soja, principalmente para o produtor. Em Santos é o mesmo preço, a mesma alta. Veja conosco aqui então como é que se comportou Santos, porque Santos veio com uma situação bem parecida na segunda-feira no 67,50, terça R$ 68,50 a saca, na quarta-feira esse valor vinha para R$ 69,50 a saca de 60 quilos, na quinta R$ 72,00, mantendo esse valor de R$ 72,00 agora, alta de 6,66%. Lembrando que além do fator da moeda norte-americana mais alta, os prêmios pagos estão ficando melhores nos portos brasileiros.
E toda a turbulência no cenário político do Brasil nesta última quinta-feira, como já vimos, trouxe muita preocupação no cenário econômico do país. Em corretoras de grãos também houve um corre-corre danado. O repórter Valdir Pacheco acompanhou isso em uma corretora do estado do Mato Grosso. Acompanhe. O furacão político em Brasília trouxe uma certa turbulência para o mercado de grãos aqui na BR-163, maior região produtora de grãos do país. Nós estamos aqui na Perfil, corretora de cereais, e eu converso com o Edmar Vendrúsculo, diretor comercial, que vai nos falar como é que foi essa semana e essa turbulência nessa quinta-feira, que foi ontem, Edmar. Pacheco, todos nós estamos tentando entender o que aconteceu no mercado, o que aconteceu na política do país. Na verdade, no país, no clima que nós vivemos, num país politicamente vivendo, né, está muito difícil de se prever algo. Nós tínhamos uma semana tranquila, sem negócios, né, devido ao dólar se manter nos 3,13, né? 3,12, chegamos a ter um dólar durante a semana de 3,09, e quando todos nós esperávamos que o dólar iria retrair ainda mais, né? Estourou toda esta, na quinta-feira, todos esses problemas políticos, e aí nós que mexemos com grãos, e tanto os corretores financeiros também, se depararam com esse grande problema. O que fazer? Quando dá essa variação no dólar, dá uma reação no preço também, e o que melhora para o produtor? Isso é a relação, né? No Chicago é dólar, né? Então a cotação do soja em Chicago é em dólar. Então, se nós temos uma melhora no câmbio, automaticamente nós temos uma melhora no preço do soja para nós aqui. Os armazéns estão cheios de soja ainda, justamente por causa... muita parte não foi vendida ainda. E agora, vindo do milho, vai ter milho céu aberto novamente? Pacheco, nós sabemos que nossa quantidade, o que nós temos de armazéns, de armazenagem, ela é inferior ao que na nossa demanda, né? O déficit é muito grande. Então, há necessidade de retirada do soja para que seja colocado o milho. Com certeza nós não temos espaço, né? Há os leilões aí do governo que tentam dessa forma movimentar esse milho, né? Que seja retirado esse milho, que já seja exportado, mas isso a gente não sabe o que vai acontecer também. Mas é necessário que haja um movimento mais forte na comercialização da soja para que ela possa sair, né, dos armazéns, e aí nós temos um pouco mais de espaço para colocar o milho, com certeza. Ok, Edmar, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. É uma semana muito confusa, fator político no Brasil realmente trouxe uma enorme confusão para todos os mercados. Em relação a mercados, mesmo fora, acabaram sendo influenciados. É o que nós falávamos na abertura dessa edição do Agricultura BR, em torno do mercado da soja. Ora, se o dólar disparou e fez com que a soja brasileira ficasse num valor em real mais interessante e atraente para o produtor, e esse produtor procurou vender, isso trouxe um destravamento no mercado. Esse destravamento ele foi tão forte na questão do volume que foi comercializado nesta quinta-feira no país, que isso surtiu um efeito direto sobre os negócios da soja, só que lá em Chicago. Chicago teve o valor da soja desabando nas posições de mais curto prazo. Nós vamos mostrar agora as duas posições que têm a maior liquidez no momento, posição de julho e também a posição de novembro. Julho é o mais curto prazo, novembro é aquela que está sendo precificada a soja americana, safra americana 17,18. Na segunda-feira, aliás, na sexta-feira passada, valor de $9,62 o bushel. Na segunda-feira, esse valor vinha próxima à estabilidade, com ligeira queda, $9,61. Na quarta-feira, subia forte para $9,75 mais 60 o bushel, inclusive com informação de vendas para destinos não declarados. Nessa última quarta-feira, 9,75, mantinha um valor muito próximo, até desabar nesta quinta-feira, dia 18, para $9,45 o bushel, aqui falando da posição do mês de julho. Vamos ver agora a posição do mês de novembro. Novembro teve também uma situação muito parecida em relação aos negócios. É o que você confere comigo agora. Nós temos aqui posição para o
contrato de soja em novembro. Na sexta-feira, 9 dólares e 65 centes o bushel. Na segunda-feira, entrou a semana com queda, 9 dólares e 61. Na terça, recuperava-se, vindo para 9,66 mais 60. Nesta quarta-feira, subia para 9,68 para desabar na quinta-feira, como você já sabe, a 9 dólares e 44 centes mais 20 por bushel. Essa foi a realidade dos últimos 5 dias, portanto uma semana a contar de quinta-feira lá na Bolsa de Chicago. O efeito do Brasil sobre a Bolsa norte-americana foi forte, foi intenso nessa última quinta e nesta sexta-feira o mercado busca algum tipo de estabilidade. Nós já vimos aqui no Brasil que o dólar tem um ligeiro recuo. Temos recuperação para os negócios em bolsa no Brasil. O índice da Bolsa Brasileira vinha subindo, vinha recuperando alguns patamares que foram derretidos nesta última quinta-feira, vindo também com recuperação de ações em importantes empresas que compõem o índice nacional da Bolsa. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago, que também apresentava recuperação hoje mais cedo. Observe que essa recuperação continua. Posição de julho vem a 9 dólares e 53 centes o bushel, com alta de 0,87%. Agosto, 9 dólares e 54 centes o bushel, elevação de 0,81%. Setembro, 9,52, com alta de 0,82%. E novembro, elevação de 0,74% a 9 dólares e 51 centes mais 75 por bushel. A gente destaca agora a Argentina, outro país importante player no cenário do complexo soja. O país é o terceiro maior produtor do grão e maior exportador de farelo e óleo de soja do mundo. Por isso, o que acontece por lá também influencia o mercado. A Argentina está em fase de colheita da temporada 16-17 do grão. As atividades avançaram bem nessa última semana com o retorno do clima mais seco. De acordo com o boletim de acompanhamento de safra divulgado nessa última quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área colhida até o momento alcança 74,7% de toda a área apta a ser colhida na Argentina. Lembrando que o país perdeu cerca de 1,5 milhão de hectares por conta das chuvas fortes em várias fases diferentes deste último ciclo. O volume do grão colhido até o momento alcança 44 milhões e 300 mil toneladas. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires continua estimando a safra de soja argentina em 57 milhões e meio de toneladas, mas ainda faltam cerca de 4 milhões e 600 mil hectares para serem colhidos. Lembrando que 35% deles se encontram ainda com excesso hídrico, que pode fazer reduzir o rendimento médio final dessa safra por lá. De acordo com a Bolsa, rendimento médio, por enquanto, da área colhida é de 54,8 sacas por hectare. Já para o fim da safra, a expectativa é de que essa produtividade caia para cerca de 53 sacas. Um índice inferior ao rendimento médio anotado pelo Brasil na atual temporada, que é de 54 sacas por hectare. E os produtores de soja da Argentina, que chegaram a enfrentar fortes problemas por conta do clima, principalmente de chuvas, têm agora menos de 30% da sua área que foi cultivada com soja para colher. Para saber como é que fica o clima para esse final de colheita dos argentinos, Nadiara Pereira traz a previsão do tempo para aquele país. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Agora, para os próximos períodos, há previsão para alguns episódios de chuva sobre a Argentina, mas nada que comprometa as atividades de colheita da soja. Agora, para os próximos dias, áreas de instabilidade que se espalham pelo centro-sul do Brasil atingem também algumas áreas do norte argentino. Pode chover forte na fronteira com o Paraguai, também com partes do sul do Brasil, em algumas áreas aqui, principalmente na região da província de Buenos Aires. Mas o volume de água não será tão expressivo a ponto de trazer transtornos e paralisar por muito tempo as atividades de colheita da soja. Nas principais áreas produtoras, principalmente região de Córdoba, Entre Rios e Santa Fé, por enquanto, expectativa de predomínio do tempo mais seco nesses próximos 5 dias. Ao longo do segundo período, entre os dias 24 e 29 de maio, por enquanto, expectativa de pouca chuva na maior parte das áreas produtoras. Chove um pouco mais na região ainda de fronteira com o Paraguai e com o sul do Brasil, mas nas demais áreas ocorrem apenas pancadas isoladas e de baixos volumes de água. Então, é uma chuva que não deve comprometer muito e a colheita da soja nesta fase final deve avançar bem sobre a Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
Até já, Nadiara. E no próximo bloco ela volta com a previsão do tempo aqui para o Brasil, porque há expectativa de tempestades para algumas regiões do centro-oeste do país. Você vai ver também a reação do mercado aqui no Brasil em relação ao JBS ter comprado um grande volume de dólares na quarta-feira, antes de ter divulgado ou ter vazado essa delação que acabou trazendo todo esse impacto para o país. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Todo mundo um dia chega e outro vai embora. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Só a paixão pela estrada supera a estrada. Ford Caminhões, seu mundo não pode parar. Mega Semana Senepol. Direto da fonte, de produtor para produtor. Transmissão Canal do Boi, de 8 a 13 de junho. Agende e aguarde. Uma área de baixa pressão atmosférica está espalhando bastante instabilidade sobre o clima na região centro-sul do Brasil, o que pode provocar tempestades, em especial no estado de Mato Grosso do Sul. A Nadiara traz em detalhes agora para a gente como que o clima se comporta e se há risco para as atividades agrícolas no campo. As áreas de instabilidade que estão ganhando força sobre o centro-sul do Brasil devem trazer chuva ainda mais forte até o final de semana. Em um dos estados mais atingidos é Mato Grosso do Sul. O volume de água deve ultrapassar 70 milímetros em grande parte das cidades aqui da região central e partes do norte e leste de Mato Grosso do Sul, mas em algumas cidades pontuais pode chover mais de 100 milímetros. Então é uma chuva com potencial para transtornos. E essa chuva paralisa atividades no campo e também pode trazer problemas, especialmente para corte, moagem da cana-de-açúcar, e também pode prejudicar um pouco a qualidade da pluma do algodão nas regiões produtoras, principalmente aqui mais ao norte de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, é uma chuva que garante bons níveis de umidade no solo, deve manter o solo bastante encharcado para o desenvolvimento das lavouras de milho segundo a safra. Após a chuva, a temperatura deve entrar em declínio, especialmente no início da próxima semana, vai fazer bastante frio durante as madrugadas. Aqui na metade sul do estado, a média da temperatura mínima nesses próximos 5 dias fica em torno dos 14 graus, mas é principalmente nas cidades mais ao sul, que fazem fronteira com o Paraguai, que a temperatura pode cair ainda mais, girando em torno de 10 graus ou até abaixo deste valor em algumas cidades, isso principalmente na madrugada da segunda e também da próxima terça-feira. No decorrer do próximo período, entre os dias 24 e 29 de maio, a chuva diminui de intensidade. Tem previsão para alguns episódios de chuva, mas algo muito isolado, com baixo acumulado, que não compromete atividades no campo. E durante o terceiro período, a mesma condição. Do dia 29 de maio até o dia 3 de junho, a expectativa é de pancadas de chuva em quase todo o estado de Mato Grosso do Sul, mas uma chuva de baixo acumulado e com curta duração. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
Depois de operar em baixa por pelo menos 2 meses seguidos, o preço do arroz em casca no Rio Grande do Sul volta a ficar estável. As cotações agora se mantêm, registram a primeira alta depois de semanas, de acordo com a apuração da Emater Gaúcha. De acordo com o CPEA, o que acontece que traz o valor do arroz para certa estabilidade é a retração dos vendedores no mercado. Aqueles produtores que precisam fazer caixa são os que trazem alguma movimentação, mas a maior parte deles, aqueles que já estão capitalizados ou estão negociando soja, outras culturas, eles ficam fora do mercado e é isso que sustenta as cotações. A semana encerrada nessa última quinta-feira, 18 de maio, foi a primeira semana, portanto, depois de várias semanas de baixa em que o arroz registrou alta no Rio Grande do Sul. Acompanhe comigo na sua tela a cotação semanal de acordo com a Emater Gaúcha. Veja que no dia 20 de abril, cotação no estado era de R$ 39,44 pela saca de 50 quilos. Já na semana do dia 27 do mês, cotação caía para R$ 39,40. No dia 5 de maio, já vinha para R$ 39,10 e na semana encerrada no dia 11 do mês, perdia o suporte de R$ 39, fechando no dia R$ 38,76 a saca. Esta última quinta-feira, 18 de maio, registrou, portanto, uma alta em relação à semana anterior. Cotação da saca de 50 quilos fechou em R$ 38,85. Uma semana, portanto, mostrando leve recuperação e certa estabilidade para o preço do arroz no estado gaúcho. A alta de uma semana para outra foi de 9 centavos por cada saca. E o Peru, que é o maior comprador de arroz beneficiado do Brasil, liberou a importação do arroz esbramato. O arroz esbramato é o arroz integral e que foi liberado depois de ter sido apresentado um levantamento com análise de risco de pragas que foi realizado pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, juntamente com a Associação Brasileira da Indústria de Arroz. Esse é um mercado que, de acordo com a diretoria da Associação Brasileira da Indústria, pode trazer uma afluência muito positiva para a cadeia produtiva nacional, abrindo perspectivas mais interessantes de negócio de acordo com aquilo que foi informado pela associação. Então, o Peru, que já era o maior importador de arroz beneficiado, passa a importar também arroz integral. Bom, por aqui vamos ver como é que vem o mercado do milho aqui no país, os negócios com o milho na Bolsa de São Paulo. Lembrando que o mercado do milho aqui interno, ele também acabou tendo uma influência interessante, positiva, por conta dos desdobramentos da delação dos gestores do JBS. Essa delação trouxe a alta do dólar, isso trouxe um volume também um pouco mais interessante de negócios que foram feitos para principalmente os próximos meses. No curto prazo também teve um volume maior de negócios porque se viu que os valores dispararam em reais aqui no Brasil. Em relação ao milho, diferente da soja, o milho tem uma capacidade de negócios que é menor do que a soja. Ele tem menos gordura financeira, é um produto mais barato que soja. Então, as questões ligadas, por exemplo, à armazenagem, ligada a transporte, fatores de logística, têm uma influência muito forte sobre o preço do milho nessa sua formação. Entretanto, sim, dólar mais alto ontem fluiu os negócios com milho também. Vamos saber agora como é que vem o milho negociado na Bolsa de São Paulo, é o que você confere agora conosco. Nós temos aqui a posição de setembro, observe que ela vem com 5.080 contratos, é menor do que o volume de contratos de ontem, mas é um volume de contratos que normalmente não é visto para o milho nos negócios na Bolsa de São Paulo. Vem a R$ 27,65 a saca de 60 quilos, queda de 1,11%, apesar de estar com uma queda como essa, ainda assim, aparentemente, vem com um valor bem mais interessante do que aquele que vinha até a última quarta-feira. A colheita do milho na Argentina avançou de maneira muito lenta nessa última semana, praticamente pausada, por conta do excesso hídrico que ainda tem nas lavouras do país e também nas estradas, afetando as atividades de colheita no campo e também o escoamento pelas rodovias do país.
De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área colhida até o momento alcança apenas 33,1%. Está aí na tela para você acompanhar. É o rendimento médio por hectare que tem sido a boa notícia. Ele está em 147 sacas por hectare, acima das expectativas iniciais da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A expectativa de colheita para o milho na Argentina segue em 39 milhões de toneladas. Confira conosco agora mercado futuro, só que agora para o milho negociado em Chicago. É o que nós trazemos em destaque agora. Temos milho em Chicago com uma alta hoje um pouco mais intensa. A posição de julho ganha 1,63% a $3,72 o bushel. Setembro, alta de 1,53%, $3,79 o bushel. E dezembro, $3,89 o bushel, com elevação de 1,49%. E olha, nós tivemos nessa última quarta e quinta-feira situações muito intensas em relação à política e à economia nacional. Essas circunstâncias trouxeram uma situação muito de instabilidade no país e fez com que dólar disparasse, dólar que vinha ali em 3,12, 3,13, disparasse. E a verdade é, quem fez a aquisição da moeda norte-americana lá naquela quarta-feira e vendeu ontem, por exemplo, teve um lucro muito intenso. E esse é o assunto de agora do quadro Agroações. Isso porque a Comissão de Valores Imobiliários abriu uma investigação em relação ao JBS. JBS S3 é a sigla da ação negociada na Bolsa de São Paulo. Essa abertura de investigação feita pela CVM acontece por conta de uma forte aquisição que pode ter sido feita nesta última quarta-feira pela empresa e também por representantes desta empresa. De acordo com os dados que foram publicados pelo jornal Valor Econômico, que não divulgou as fontes, na quarta-feira foram feitas a aquisição de R$1 bilhão em moeda norte-americana no país. E foi feito isso na marca de R$ 3,12, R$ 3,13, que era como o câmbio vinha circulando no país naquela data. Na quarta-feira à noite, nós lembramos, foi quando foi vazada, que se tornou público, as delações dos irmãos Batista, que falam a respeito das relações do JBS com o governo, com alguns políticos e que também teve essa gravação com o presidente Michel Temer, no qual ele estaria falando ou citando, supostamente, um apoio a recursos que seriam colocados a um ex-deputado, que agora está preso, e que trouxe toda essa situação para o mercado brasileiro. O fato é que, se isso foi feito, o JBS teria ganho com a própria delação, uma vez que se sabia que ia ter a delação se tornado pública naquela quarta-feira, como aconteceu à noite, já depois que o mercado tinha fechado, tendo feito essa aquisição, o JBS e outras empresas que possam ter feito aquisição de dólares ganharam muito com a disparada da moeda norte-americana nesta última quinta-feira. Nós vamos mostrar agora como é que se comportou as ações do JBS até o dia de hoje, mostrando que realmente os impactos sobre os valores da empresa, negociados em capital aberto, foram realmente muito intensos também nesta quarta-feira. Claro que não foi só o JBS, empresas como Petrobras, como Vale, também tiveram ações com fortes quedas, mas aqui nós temos uma realidade, mais ou menos desde o começo do ano, desde fevereiro, quando no dia 3 de fevereiro a JBS atingiu o melhor valor para as suas ações no ano de 2017, estava em R$ 12,50. Em 16 de março vinha para R$ 11,90
E aí nós trouxemos algumas datas do mês de maio. Observe que no dia 10 de maio eram 11,45, realidade da JBS no dia 18, aí nesta última quinta-feira, é realmente de uma queda muito intensa, veio para R$ 8,58 e há poucos minutos nós tínhamos o JBS sendo negociado sobre a sigla JBSS3 a R$ 8,55. Aqui estão os dados em relação às ações da JBS, sigla JBSS3. Lembramos também que teve uma divulgação oficial dos irmãos batistas lamentando as situações, de certo modo até pedindo desculpa para a nação. De qualquer maneira, todas essas situações, principalmente relacionadas a essa possível aquisição de dólar, vai ser investigada pela Comissão de Valores Imobiliários, que abriu, então, esse processo de investigação. E o plantio da safra de trigo começou no Rio Grande do Sul. As primeiras atividades de semeadura foram localizadas na região do município de Santa Rosa. E as atividades devem ganhar ritmo a partir desta sexta-feira, 19 de maio, que é quando há a abertura da janela ideal de plantio de acordo com o zoneamento agrícola de risco climático para o estado. De acordo com a Emater Gaúcha, a área de cultivo do trigo na região de Santa Rosa é de 208 mil hectares, conforme a previsão. A área plantada alcança até o momento apenas 2%, mas as atividades, como eu dizia, já começaram por lá. Bom, a tendência de diminuição no plantio na região de Santa Rosa já mostra, portanto, qual que é a tendência na região sul do Brasil como um todo, que é de diminuição no investimento com cereal. De acordo com a Emater, Santa Rosa deve reduzir entre 3% a 5% a área de plantio com trigo nesta nova temporada. E é o preço pago pelo cereal um dos incentivadores para o produtor não investir na cultura nesta safra. O produtor considera o preço baixo e o custo de produção muito elevado, que desestimula, portanto, fazer negócios com essa cultura. Porém, é o preço, hoje em dia, que tem registrado alguma alta nos estados do Sul, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná. De acordo com a apuração feita pelo CPEA, a alta que a gente tem visto nos últimos dias para estes dois estados tem a ver com o período de entre-safra, a pouca oferta do trigo no cenário nacional, com essa tendência já de menor produção no Brasil e também porque as cooperativas estão pagando um valor a mais ao produtor que negocia o seu cereal com justamente o incentivo para que eles cultivem o trigo no Brasil. A gente vai acompanhar na tela agora a apuração feita pelo CPEA conforme o valor do trigo em cada um dos estados praticados, que vem registrando ganhos neste mês de maio. A gente começa pelo estado do Rio Grande do Sul, que tem registrado o valor de R$ 527,57 pela tonelada do trigo tipo brando. Esse foi o valor de fechamento desta última quinta-feira, 18 de maio. Apesar da queda no dia, a gente vê que o estado gaúcho tem registrado oscilação e tem ganhos neste mês de maio. A alta chega a mais de 2%. A gente pode mudar a tela agora para trazer em destaque o Paraná. Veja que essa última quinta por lá teve ganhos expressivos. O valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou a R$ 616,93. No acumulado do mês, trigo no Paraná também tem ganhos superiores a 1,20%. E o plantio do trigo da nova temporada também começou já na Argentina. É muito boa a condição da umidade do solo em boa parte da região produtora, o que faz com que o ritmo de trabalho avance e esteja mais acelerado na comparação com os anos anteriores. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a Argentina deve ampliar a área destinada ao trigo nesta temporada, diferentemente do que deve acontecer aqui no Brasil. Lembrando que a Argentina é um dos principais fornecedores do trigo para o Brasil. É um trigo mais barato, por isso há uma compra muito grande pelos compradores aqui do país. A gente acompanha na tela agora a situação do trigo na Argentina, informações divulgadas nesta última quinta pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires.
Veja que enquanto na temporada passada, considerada por eles a 16-17, a Argentina cultivou 5 milhões e 100 mil hectares com o cereal. Já para a safra 2017-18, que começou a ser semeada, a área deve alcançar 5 milhões e meio de hectares. E por aqui a gente segue trazendo as informações do trigo agora para o cenário internacional. Trigo agora lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Lembrando que o milho está subindo bem, normalmente ajuda a puxar o trigo. E é o que acontece agora. Temos aqui a posição de julho com alta de 1,23% a 4 dólares 31 centes o bushel. Setembro, 1,13% de alta a 4 dólares 44 centes o bushel. Dezembro, elevação de 0,92% a 4 dólares 65 centes por bushel. Assim ficam os negócios com trigo nesta sexta-feira com ganhos na Bolsa de Chicago. O Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco você acompanha com a gente como está a colheita do café pelo Brasil. E aproveite para entrar em contato conosco, entre em contato através do nosso número no WhatsApp, é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta, por aqui a gente fala agora sobre café e o tema entra dentro do quadro Somos Todos Produtores. E olha, nós recebemos mensagem, fotos da área de produção do interior de Rondônia, de Ministro Andreasa, é o nome do município, o senhor Leopoldo, que enviou para nós essas imagens. Ele nos conta que iniciou a colheita de café Conilon na segunda-feira dessa semana, dia 15 de maio. Fala também que são cerca de 7 hectares em produção. Ele diz o seguinte ainda: mostramos que pequenos cafeicultores também podem ter uma boa produção. É claro que pode, Leopoldo. A produção é do meu avô, Leopoldo, que não perde um Agricultura BR. Tá aí então as fotos deles lá do estado de Rondônia, dando início à colheita do café Conilon. Obrigada pelo carinho e continue com a gente. E a gente segue falando sobre a colheita do café pelo Brasil, então. Foi justamente o estado de Rondônia que deu pontapé inicial das atividades desse ano de 2017. As atividades por lá começaram no mês de março. Logo depois veio o Espírito Santo também avançando com os trabalhos de colheita da variedade Conilon. A de café arábica começou recentemente, algumas propriedades já registram as primeiras atividades de colheita. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, a área colhida com café já no Brasil nesta temporada chega próxima a 11%. Veja comigo na sua tela os dados divulgados nesta sexta-feira. A área colhida, portanto, 11% de toda a área em produção com café no Brasil neste ano de 2017. Até agora já foram retirados dos cafezais 5.470.000 sacas de 60 quilos do grão. A previsão total de colheita, de acordo com Safras e Mercado, é de 51.100.000 sacas de 60 quilos. Vale a gente lembrar que a Conab divulgou nesta última quinta-feira a sua previsão de colheita, que é bem inferior, é de 45,5 milhões de sacas de 60 quilos do grão. Bom, a gente viu ali que a colheita está em 11%, né? O ritmo está mais acelerado nesse ano na comparação com os anos anteriores. É isso que mostra este outro gráfico. Veja que até a data 16 de maio de 2016, a área colhida alcançava 10% e até a mesma data da média dos últimos 5 anos, 9%, portanto o ritmo de 11% nesse ano está mais avançado. De acordo com a consultoria, no Conilon, o andamento da safra vai confirmando uma melhora na produtividade e uma safra maior que a do ano passado. Já na variedade arábica, o resultado da colheita também segue positivo, em especial na região sul de Minas Gerais. Ainda há muita área com café verde para ser colhido com arábica, por isso as atividades dessa variedade não conseguem andar bem. Mas em relação à granação, a qualidade do grão, a informação é positiva. Safra deste ano, portanto, deve ter uma boa qualidade. A gente fala agora a respeito dos preços, começando pela variedade Conilon, como está a apuração feita pelo CPEA no estado do Espírito Santo, maior produtor dessa variedade. Acompanhe com a gente na sua tela o que aconteceu com o mercado nestes últimos dias. A quinta-feira foi de alta expressiva no valor da saca de 60 quilos do grão. O preço chegou a R$ 409,14. Foi uma alta forte de quase 1% para o estado capixaba. No acumulado deste ano, deste mês de maio, a alta já passa
em 4,60%. De acordo ainda com o CPEA, muitos produtores estão considerando a cotação do Conilon ainda baixa, por isso não avançam com a colheita e a comercialização do grão. Vamos conferir como é que vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, que teve uma recuperação nesses últimos dias depois de perder o piso de $2.000 nas posições de mais curto prazo. Nós temos aqui café robusta em Londres, posição de mais curto prazo é julho, que vem estável, com queda de 0,05% a $1.983 por tonelada. Setembro também estável, queda ligeira de 0,04%, com $2.002 por tonelada. Novembro vem com $2.013, também na estabilidade, mas positivo, com alta de 0,04%. No próximo bloco a gente fala de citricultura. Você vai ver que são boas as expectativas da safra de laranja do Brasil este ano. Você ainda tem nessa edição mais informações, destaques a respeito do mercado da soja. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. A safra 2017-18 de laranja do Brasil, que entra em vigor no mês de julho, deve crescer em 48% na comparação com a safra atual, que foi de baixa produtividade por conta de um clima nada favorável. Essa situação de uma boa produção deve fazer recuperar os estoques de suco da fruta do Brasil em todo o mundo. Essa expectativa é da Citrus BR, a Associação dos Exportadores de Sucos Cítricos do Brasil. De acordo com a associação, veja como devem ficar os estoques finais de suco de laranja brasileiro em todo o mundo ao fim da safra atual, no mês de junho deste ano, e a diferença com junho do ano que vem. Veja os números comigo na sua tela. A expectativa é que até junho deste ano hajam em estoques 70 mil toneladas de suco de laranja brasileiro em todo o mundo. Com uma boa produção que o Brasil deve ter nesta safra, os estoques devem crescer bastante até o fim da safra que vem, que encerra em junho do ano que vem, em 2018. A expectativa é de que os estoques fiquem entre 200 e 300 mil toneladas. Ainda assim, não vai ser um excedente de suco de laranja. O equilíbrio vai acontecer somente daqui a 12 a 18 meses. E vamos saber agora como é que fica a previsão no tempo para essa safra da laranja. E você vai acompanhar agora como é que estão esses destaques, previsão para as próximas semanas com a Nadiara Pereira. O clima foi bastante favorável nesta última safra de laranja, especialmente porque tivemos chuvas regulares que garantiram bons níveis de umidade no solo e até o momento o solo encontra-se encharcado, especialmente aqui no interior paulista e Triângulo Mineiro. E além disso, não tivemos ondas de calor extremas a ponto de prejudicar a produtividade. A temperatura se elevou sim, mas dentro do que é normal para o verão. Agora, para os próximos dias, alerta de muita chuva em algumas áreas produtoras do estado de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro. A maior parte das áreas deve receber mais de 70 milímetros até o próximo dia 24 de maio. No entanto, algumas cidades pontuais podem receber até mais de 100 milímetros. Essa chuva, além de paralisar a colheita da laranja, também pode prejudicar a qualidade do produto, tornando mais aguada e também diminuindo a concentração de açúcar. Já para o próximo período, a chuva diminui. Tem previsão para alguns episódios de chuva sobre o interior de São Paulo, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. E no decorrer do terceiro período, a situação também não muda muito. Do dia 29 de maio ao dia 3 de junho, tem previsão de chuva um pouco mais abrangente entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, só que uma chuva de baixo volume acumulado que não deve impactar muito nas regiões produtoras de laranja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E como a gente já viu, a citricultura brasileira deve ter um ano positivo pela frente. O clima destes últimos meses favorece a produtividade dos pés de laranja, situação bem diferente do que acontecia com a safra anterior, onde o clima não foi favorável. No estado do Paraná, que é o quarto maior produtor de laranja do Brasil, a situação deve ser a mesma, melhor produção neste ano.
De acordo com a Cocamar, que é uma cooperativa que atua nas regiões norte e noroeste do estado paranaense, o volume de laranjas que eles devem receber este ano deve chegar a 46% acima do que o receberam na safra anterior. Veja, de acordo com os números, então, que ao longo do ano de 2016, a cooperativa recebeu 5 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas. Já para 2017, é esperado um volume de 7 milhões e 300 mil caixas. De acordo com agrônomos que circulam pela região, a melhora da qualidade da produção nesta safra é evidente. As laranjas estão bem formadas e apresentam coloração mais intensa. Os preços praticados atualmente, ao redor de R$ 20 a caixa, também são vistos como remuneradores, apesar de estarem já bem abaixo de meses atrás. Bom momento porque passa a citricultura deve levar inclusive à expansão dos pomares em algumas regiões, conforme projeta a cooperativa. Eu convido você agora a ir comigo até a outra tela para ver os valores da laranja de acordo com a apuração feita pelo CPEA. O preço toma como base o estado de São Paulo. A gente fala sobre o valor da laranja indústria, que é aquela que o produtor negocia diretamente ao setor industrial, e também da laranja pera in natura, que é o mercado atacadista. A gente começa com a laranja indústria, que tem tido pouca oscilação nestes últimos períodos. Essa última quinta-feira registrou o valor de R$ 16,33 pela caixa de 40 quilos e 800 gramas. No acumulado do mês, há sim um certo prejuízo na comparação com o fechamento do mês passado. Os valores já estão quase 5% mais baixos na comparação com o mês de abril. A gente pode mudar a tela agora para trazer a laranja pera in natura. Esta sim tem tido uma queda bem mais expressiva. O valor da caixa fechou essa última quinta a R$ 19,00 no estado paulista. No acumulado do mês, a baixa chega a mais de 25%. De acordo com o CPEA, isso acontece por conta da maior oferta de laranja que já há no país, pela absorção limitada das indústrias, ou seja, indústrias estão comprando menos, e pela demanda restrita devido ao clima ameno, já aí também concorrência com outras frutas cítricas aqui do Brasil. Vale lembrar que apesar do recuo grande que a gente teve nesse mês e também meses atrás, o valor ainda é considerado remunerador. Vamos saber como é que vem, então, o suco de laranja sendo negociado no cenário internacional. Você acompanha comigo os negócios em Nova York, com queda expressiva nesta sexta-feira. A posição de julho vem negociada a $1,38 mais 15 a libra peso, com um recuo de 2,09%. Já setembro, negócios a $1,37 mais 30 a libra peso, queda de 2,03%. Novembro, negócios com queda de 2,31%, $1,37 a libra peso. Janeiro de 2018, negócios a $1,37 mais 80 por libra peso, também com queda de 1,88%, pressão no cenário internacional negativo para o suco de laranja. E no próximo bloco você acompanha como foi uma das maiores feiras do setor do agro no Mato Grosso. Vai ver também que uma consultoria privada aqui no Brasil estima as exportações de soja em 61 milhões de toneladas. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E vem aí mais um grande evento do agronegócio do Brasil, uma das maiores feiras realizadas no estado do Mato Grosso. Trata-se da 33ª edição da Exponop e quem fala a respeito dela é o repórter Valdir Pacheco. Sinop é um importante polo de desenvolvimento regional, uma população estimada em 148 mil habitantes. É uma referência para uma região composta de 40 municípios e uma população de quase 1 milhão de habitantes. Nesse cenário, vem aí mais uma grande feira agropecuária, comercial e industrial. Este é o lançamento da 33ª Exponop,
considerada uma das maiores feiras do estado de Mato Grosso. O evento é promovido pela Acrinorte, Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, e acontece entre 14 e 18 de junho. Nós temos esse ano uma grande agricultura familiar, vocês vão ver no campo, e com isso nós estamos fazendo e fomentando o agronegócio, do pequeno produtor ao grande produtor. Junto com a Embrapa, o FMT, o Sindicato Rural, nós estamos tentando trazer essas pessoas e algumas pessoas de renome também para as palestras que nós temos nos dias. Além da exposição de máquinas, rodada de negócios, leilões, rodeio profissional e shows artísticos, acontecerá também a Feira de Genética, através do Acrinorte Genética, em sua 4ª edição. Um evento voltado à apresentação de programas de melhoramento de bovinos de corte. A nossa grade de palestra esse ano também é uma grade muito especial. A gente começa falando um pouco de mercado com a analista da Reagro. À tarde a gente fala um pouco sobre a seleção de fêmeas propriamente dito, um período todo focado em fêmea, focado na matriz que é a base, que compõe toda a base do rebanho. Então, a Érica do Pai, a gente vai falar um pouco da seleção genética. O professor José Camizão vem lá da Universidade de Lavras, traz todo um know-how a respeito de precocidade de fêmea. No sábado de manhã a gente tem o assunto propriamente de genética propriamente dito voltado para macho. Então a gente fala a seleção de macho, o uso de animais jovens buscando maior ganho genético para esse rebanho. A gente fala de um projeto específico que é o Pampa Plus, que trabalha com a raça Braford, tem o case de sucesso dessa raça que está muito interessante também. Em sua 11ª edição, o Simpósio de Agronegócio é realizado em parceria com a Embrapa, através de ciclo de palestras técnicas, dinâmicas como os dias de campo para o agricultor familiar e produtores rurais. Esperamos um público cada vez maior. As palestras desse ano serão realizadas novamente lá na Embrapa, no dia 16, para a agricultura empresarial. No dia 15 será realizada aqui no Parque de Exposições, para a agricultura familiar, e a expectativa é muito boa. Valdir Pacheco para o SBA. E chove forte nesta sexta-feira em áreas produtoras de cana-de-açúcar do sudeste do Brasil. Isso pode trazer impactos na colheita e na moagem da fibra. Quem fala mais sobre o clima para a gente é a Nadiara. Os temporais já estão ganhando força sobre boa parte do centro-sul do Brasil. Inclusive, já choveu forte nesta sexta-feira em áreas produtoras de cana do estado de São Paulo. Em Piracicaba, um importante produtor, a chuva já ultrapassou 40 milímetros só no início desta sexta-feira. E vem mais chuva forte, pelo menos até durante este final de semana. Essa chuva volumosa que deve atingir o sudeste, centro-oeste e sul, paralisar as atividades de corte e moagem da cana-de-açúcar. Por enquanto, o solo está bastante úmido, principalmente entre a região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E agora, para os próximos dias, os maiores volumes de água devem atingir estas áreas aqui entre o norte do Paraná, interior de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro, sul de Goiás e interior de Mato Grosso do Sul. Então, é uma chuva que deve atingir as principais áreas produtoras de cana-de-açúcar. O volume de água deve variar de 70 até mais de 100 milímetros nas regiões mais atingidas. No decorrer do segundo período, a chuva volta a diminuir. Os maiores volumes de água voltam a se concentrar no extremo sul do Brasil. Já em boa parte das áreas produtoras aqui do sudeste e do centro-oeste, se chover, vai ser de forma muito isolada e com baixo acumulado. Isso não chega a comprometer por muito tempo as atividades de corte e moagem da cana-de-açúcar. E a mesma condição para o terceiro período, entre os dias 29 de maio e 3 de junho. Tem previsão para algumas pancadas de chuva aqui sobre as áreas produtoras do centro-sul do Brasil, mas é uma chuva muito isolada e com baixo acumulado que não deve atrapalhar as atividades no campo. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Um ótimo final de semana e até lá! E o otimismo em relação à safra 2016-2017 de soja, 2016-2017, continua. Olha só, não são apenas os órgãos oficiais que vêm trazendo uma situação de uma safra muito forte com exportações históricas. As empresas privadas também têm demonstrado que deve ter realmente um volume muito alto, tanto na produção quanto na exportação.
Em relação à produção, as safras e mercados aguardam uma safra para lá de histórica, aguarda mais de 116 milhões de toneladas, com 19% de aumento sobre a produção da última temporada. Em relação à exportação, aguarda ou espera 61 milhões de toneladas em relação às exportações, o que traria um aumento de 17% frente à última campanha. Com isso, absorve praticamente todo o aumento da produção da temporada que foi estimada por essa própria empresa. Vamos ver esses dados então? Aqui tem os dados de safras e mercados para a produção e exportação de soja. Aqui nos chama muita atenção a exportação, na verdade, porque ela vem com 61 milhões de toneladas, é um número muito próximo àquilo que a Conab vinha aprontando até abril, lembrando que a Conab agora acredita em 63 e ligeiramente abaixo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que espera que o Brasil exporte 61 milhões e 900 mil toneladas. De acordo com essa empresa de consultoria, uma alta de 17%. Em relação à produção, as safras e mercados é aquela que destoa totalmente de tudo que foi dito até hoje. Isso porque espera 116 milhões 150 mil toneladas, 19% acima da temporada passada. Entre os números, principalmente de instituições que são públicas, a Conab é aquela que estima a maior safra. A Conab estima 113 milhões e 10 mil toneladas de soja sendo produzidas no Brasil, muito abaixo desses 116 milhões e alguma coisa que foi estimado por safras. A gente vai continuar falando a respeito desses dados, porque realmente entre empresas privadas e também públicas há uma convergência de que a safra brasileira realmente será maior com exportação recorde. Vamos a outros dados? Nós trazemos aqui as expectativas de produção comparadas. E aqui você vai ver como que a das safras realmente destoa de tudo que foi apresentado até agora. Aqui são órgãos oficiais. O Departamento de Agricultura norte-americano aumentou em maio, aumentou em 600 mil toneladas e trouxe a expectativa de produção no Brasil para 111 milhões e 600 mil toneladas. Já a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais estima 112 milhões e 500 mil toneladas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 112 milhões e 800 mil toneladas. E a Conab estima 113 milhões e 10 mil toneladas, para ser mais exata que o dado da estatal brasileira. E as safras e mercados, como você vê, estima muito alta, 116 milhões 150 mil toneladas. Aqui, falando de oferta, que realmente vem com um volume muito maior nessa temporada, o melhor é que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estejam certos na produção. Em relação às exportações, vamos aos dados, porque eles aqui são muito parecidos. Observe que apenas a Conab destoa da marca que as outras vão trazendo. O dado mais recente é de safras e mercados, que estima 61 milhões de toneladas. A Biov, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, estima 61 milhões e 700 mil toneladas. O Departamento de Agricultura norte-americano aguarda 61 milhões e 900 mil toneladas sendo exportadas pelo Brasil. E Conab aguarda 63 milhões de toneladas de soja sendo produzidas no país na temporada 2016-2017. Aqui trazendo os números da consultoria privada, mostrando também que tem esse levantamento, mas aqui para nós a situação mais adequada seria que o Departamento de Agricultura norte-americano estivesse correto em relação à produção brasileira, em 111 milhões e 600 mil toneladas, e que a Conab estivesse certa, ou esteja certa, em relação às exportações, em 63 milhões de toneladas. E a gente volta a falar agora dos impactos da delação premiada de Joesley Batista, dono da JBS, que envolve o presidente da República, Michel Temer. A sua delação foi tornada pública no fim do dia da quarta-feira. E como a gente bem sabe, essa última quinta-feira foi de pânico total no mercado. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores caiu, perdeu mais de 8 mil pontos apenas no dia e o dólar disparou, teve uma alta de 25 centavos de quarta para quinta-feira no fechamento do dia de ontem. Se tem uma informação positiva em relação a isso,
é como que o dólar alto impacta no preço da soja aqui no Brasil. A alta foi vista nesta quinta-feira mesmo em todas as regiões que comercializam o grão no país. Você vai acompanhar com a gente agora o reflexo, portanto, positivo de toda essa turbulência no cenário político e econômico do Brasil, mas que trouxe, portanto, favorecendo os valores da soja no país aos produtores que comercializam o seu grão. Você vai ver com a gente agora como que foi a evolução de preços, o salto de um dia para o outro nos 3 estados da região centro-oeste do país. A gente começa mostrando o estado de Mato Grosso. Veja só o preço pago pela saca da soja no estado nesta semana, de segunda-feira, dia 15, até esta sexta, dia 19. Veja que na segunda-feira o valor estava em R$ 54,50. Na terça, R$ 54,25 e na quarta, R$ 55,50. A quinta-feira foi o dia de explosão no mercado, o dólar subia, fechando ontem a R$ 3,38, registrando a maior alta diária dos últimos 18 anos. Com isso, o preço da soja disparou. No estado, chegou a R$ 57,50 a saca. Nesta sexta-feira, registra a mesma situação, valor também em R$ 57,50. A alta, portanto, no preço da soja do Mato Grosso é de 5,5%. Ela também é superior a 5% nos outros 2 estados produtores da região centro-oeste do país, Goiás e Mato Grosso do Sul. Vamos ver então como que o mercado de cada um deles reagiu. Em Mato Grosso do Sul, o valor da saca saiu de R$ 56,50 na segunda, dia 15. Na terça, fechava R$ 56,25 e na quarta, dia 17, a R$ 57,25 a saca. Quinta-feira, explosão no dólar. Cotação da soja em Mato Grosso do Sul veio para R$ 59,50 a saca. O produtor que não acreditava em elevação nestes dias atuais por conta de um dólar fraco frente ao real, viu, portanto, nessa quinta-feira a situação virar totalmente ao contrário. Nesta sexta, o valor da soja em Mato Grosso do Sul também segue em alta em R$ 59,50, registrando ganhos de 5,30% apenas no acumulado desta semana. Por fim, a gente mostra agora o estado de Goiás, que também registrou mesma valorização. Acompanhe conosco na sua tela. Na segunda-feira, o valor da saca no estado goiano era de R$ 58,50. Na terça, fechou em R$ 59,00 e na quarta, R$ 59,50. Quinta-feira, valor veio para R$ 61,50 a saca, patamar que se mantém também nesta última quinta-feira, valores em R$ 61,50 a saca. A alta em 5 dias, portanto, de 5,12%. Agricultura BR chegando ao seu final, vamos saber agora como é que vem os valores de referência internacional para a soja em Chicago, que depois da forte queda que teve ontem registrada na Bolsa, por conta das questões aqui do Brasil, hoje vinha se recuperando. Vamos saber como é que vem soja em Chicago, recuperação continua, posição de julho ganha 1,05%, $9,54 o bushel, agosto 9,56 com alta de 0,97%, setembro $9,54 o bushel com alta de 0,95%, novembro, $9,53 mais 25 bushel, alta de 0,89%. O dólar comercial aqui no Brasil vinha caindo nesta sexta-feira depois da alta, da explosão dessa última quinta. Ontem fechava 3,38, vamos ver como estão os negócios de agora. Dólar comercial vem 10 centavos abaixo do fechamento de ontem, a R$ 3,28 mais um. Neste momento caindo 3,21%. E essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que esteve conosco acompanhando o programa e também participando através das redes sociais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais às 17h20.